A temporada da NFL chegou. E só existe um lugar onde você assiste todos os jogos de todos os times a qualquer momento. Isso sem falar no Red Zone. Não quer perder nada da NFL? Assine agora mesmo o Game Pass no DAZN. FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Torcedor de elite, a gente sabe, todo mundo queria ter aquele sentimento de poxa vida, ganhamos do Kansas City Chiefs. Eu acho que até o convidado queria que tivesse acontecido isso. Não deu, perdemos, mas o importante é que ainda é semana 1, tem muita coisa para acontecer. E o Baltimore Ravens continua o seu duelo dentro da divisão oeste da AFC, certo? Então vamos fazer um preview sobre a semana 2, Baltimore Ravens contra o Las Vegas Raiders. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Uma boa noite também para o nosso convidado desse episódio. Jornada dupla essa semana, Cleverton. Review e preview. Mas Review e preview, jornada dupla. É isso. Muito bom poder estar na companhia de dois bons amigos meus. Então, isso é um prazer aqui gravar esse episódio. Pois é. Obviamente, precisamos de alguém para falar de Las Vegas Raiders e chamamos aqui o Thiago Kiel. Acertei o sobrenome, né? Acertou. Ok, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo à Casa do Corvo, cara. Muito obrigado pelo convite, Cleverton. Obrigado, João, pelo convite. Muito bom estar ao lado do senhor novamente em uma bancada, como há muito tempo atrás não fazíamos. Muito legal estar aqui, muito bom falar um pouquinho mais do Raiders. Infelizmente, as notícias que eu tenho talvez sejam boas demais para vocês, não tão boas para mim. Concordo com o Cleverton, eu queria muito que você tivesse ganho de Kansas City. Eu sofri, não tanto quanto o João, mas tirando o torcedor do Ravens, talvez o torcedor do Raiders tenha sido a segunda torcida a sofrer mais com aquele centímetro de branco que apareceu na frente do pé do Likely ali no final do jogo, mas vamos que vamos, né? Sofreu pelo fato do Likely não ter usado uma chuteira branca. Exatamente, ou calçar um número a menos, qualquer coisa desse sentido. AFC Championship Game, ele vai corrigir esse erro, pode deixar. Putz. Se for o mesmo adversário, eu espero que sim. Esperamos que sim também. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Thiago, e eu vou pedir uma ajuda do João Gabriel Gelli logo agora de começo, porque como eu sei que, apesar de um torcedor do Baltimore Ravens, o João Gabriel Gelli é um entusiasta do Los Angeles Chargers, eu imagino que ele deve ter visto aquele jogo ou prestado um pouquinho de mais atenção naquele jogo do que eu. Por que eu estou citando o Los Angeles Chargers aqui? Por que eu estou citando semana 1? Algumas avaliações que eu tenho, aliás, vou refazer, não que eu tenho visto, pronto, acho que assim fica melhor colocado, é de que o Los Angeles Chargers vem para essa temporada apostando num jogo corrido muito forte, não à toa. Chamou o Greg Roman para ser o seu coordenador ofensivo, espero que faça um bom uso dele, que eu duvido muito, e trouxe duas peças do próprio Baltimore Ravens, né? Levaram Gus Edwards e J.K. Dobbins para Los Angeles. O Jim Harbaugh está apostando de que com esse jogo corrido talvez ele tire um pouco do peso do Justin Herbert, precisar assumir toda a responsabilidade com o próprio braço e deixar as coisas fluírem. Dito isso, levando em conta o duelo que teve do Las Vegas Raiders com um time propensamente mais adepto do jogo corrido, agora chega na semana 2, ele vai enfrentar um time com
características possivelmente parecidas. Vai enfrentar, obviamente, um time com Derrick Henry, o Lamar Jackson, que a qualquer momento pode conseguir uma improvisação, um scramble, ter uma jogada planejada para ele, onde ele pode disparar e conseguir algumas jardas. O que esperar agora para a semana 2 da defesa do Las Vegas Raiders, que tem umas peças bem interessantes para se preparar para esse Baltimore Ravens e o jogo não predominantemente, mas com uma filosofia um pouco mais terrestre, como também é o Baltimore Ravens. Eu acho interessante essa leitura. Eu acho que aqui tem que tomar um pouco de cuidado para quem... Então, eu acredito que o jogo, como entusiasta do Chargers, que eu sei que ele deve ter visto o jogo, toma cuidado para não se enganar pelos stats de fim de jogo, principalmente do Dobbins, que teve 2 corridas imensas por causa, uma de um miss tackle absurdo e a outra já no final do jogo, com a defesa que ficou o tempo todo em campo bastante cansado, porque o jogo corrido do Chargers andou muito pouco ao longo, principalmente dos 3 primeiros quartos ali, enquanto a defesa do Raiders não foi judiada pelo ataque do Raiders, né, que não deixou ela sair de campo praticamente. Então, sim. E também é importante dizer que eu acho que é bastante possível que a atoada desse time do Harbaugh seja de um ataque run-heavy, até pelo pouco que o Herbert teve de produção nesse jogo. Pode ser um resultado da defesa do Raiders, que depois do final da era Daniels começou a se desenvolver melhor sobre o Patrick Graham e se tornou uma defesa importante da NFL em números no final da temporada passada, e esse ano começa bem, com adições interessantes, principalmente com o Wilkins no meio da linha, que é uma adição bem importante, foi bem interessante nessa tarefa de parar o jogo corrido. Mas eu imagino que esse efeito da nova defesa do Raiders, já com o Wilkins agregando uma secundária mais bem postada, pode trazer mais dificuldades para o Herbert e facilitou ali um pouco também, parando o jogo corrido, a manter o Herbert em poucas jardas, né? Ele teve 100 e poucas jardas ali durante o jogo todo. Então, sim, a defesa do Raiders tem se tornado uma defesa forte, principalmente em parar o jogo corrido. Ano passado, a secundária sofria muito ainda, mesmo no final da temporada, mas segurar o jogo corrido já tem sido um desenvolvimento muito bom da defesa do Patrick Graham desde o ano passado, e esse ano parece que com o Wilkins melhorou bastante. O problema, como que reflete o que eu comecei na minha fala, é justamente que o ataque não produz. Então, eventualmente, essa defesa começa a sofrer muito, principalmente com cansaço, e eventualmente você acaba ocorrendo erros, como ocorreu miss tackles do Diablo, ocorreu uma certa dificuldade do Spillane em parar corridas ali que passavam das trincheiras. Então, ao longo do jogo, principalmente no último quarto, esse cansaço vai se mostrando um problema, já que a defesa praticamente não saiu de campo. Mas é isso, é uma defesa que tem se mostrado forte. Os stats do jogo em si talvez não mostrem isso, ou enganem um pouco pelo que foi o último quarto, mas talvez seja, se existe um caminho para o Raiders nessa temporada, é por uma defesa que consiga manter uma pontuação bem baixa do adversário. Olhando para esse caminho aí do ataque do Ravens, né, nesse confronto, o ataque do Ravens contra a defesa do Raiders, até, difícil diferenciar. Muitas vezes, quando eu falo que eu torço pro Ravens, as pessoas entendem Raiders, né? Enfim, parênteses, nada a ver. Cara, eu acho que o confronto das trincheiras é um ponto onde o Raiders pode igualar um pouco as ações, porque um time que tem Max Crosby e Christian Wilkins, principalmente, é um time que você não pode menosprezar, e o Ravens provavelmente vai ver o Crosby alinhado contra o McCarry ou o Roger Rosengarten, né, o calouro. E assim, por mais que você confie de alguma forma no McCarry, de entregar um trabalho sólido, é um mismatch, né? A gente tá falando de um dos melhores defensores da liga como um todo, seja contra a corrida, seja contra o passe, e ao contrário de diversos outros defensores, né, de jogadores de linha defensiva, o Max Crosby pouco sai do campo, né, no geral. Normalmente, caras dessa função, eles rotacionam bastante. O Max Crosby é um cara que joga uma quantidade muito elevada de snaps.
toda a temporada. E o Christian Wilkins é um jogador que é muito bom contra a corrida. Ano passado teve um dos melhores anos dele no pass rush. Então, ele chegou com uma boa expectativa dentro desse time do Raiders, né, que tem uma continuidade também, tanto em termos de uma série de jogadores, quanto do esquema do Patrick Graham. Então, é um confronto que, assim, quando você faz você elenca, né, quais são os melhores times da NFL, o Raiders provavelmente não vai estar, sei lá, no top 20. Mas é uma defesa que merece algum respeito, sim. Então, não dá para tomar esse confronto como algo que vai ser simples. Até porque a linha ofensiva do Ravens, ela mostrou muitos problemas na semana 1. E a gente, assim, a expectativa, no geral, em termos o que a gente espera para o começo da temporada é que ela continue sofrendo, né? Provavelmente ela vai continuar tendo dificuldades em muitos confrontos, e esse não é um bom jogo para ter esse tipo de problema, mas é a realidade, é o que tem para domingo, né, no caso. Então vai depender muito de encaixar bem double teams, do Linderbaum com os guardas para tentar conter o Wilkins, tentar neutralizar os linebackers no segundo nível e tentar conter o máximo de danos possíveis quando enfrentar o Max Crosby, principalmente no pass rush, né, nesse caso. Mas, assim, eu confio que o ataque do Ravens ainda vai ter algum sucesso e vai conseguir mover a bola, principalmente com o Lamar Jackson. Eu acho que ele vai ter, assim, eu falei, né, no review sobre o jogo contra o Chiefs, que eu não acho que é sustentável a abordagem que ele tomou no jogo contra o Chiefs, mas eu acho que é uma abordagem que vai estar aberta nessa partida. Eu acho que o Lamar Jackson contra o Roberts e Spillane no campo aberto é crueldade, uma disparidade grande. Eu acho que tem que se tirar proveito disso, porque eu acho que nas jogadas desenhadas para running back tradicionais, o Ravens pode encontrar alguma dificuldade. Então eu acho que é um caminho para tentar abrir, né, o jogo terrestre, usar bastante o Lamar, corridas por fora, e tentar por fora, principalmente pelo lado oposto ao que o Max Crosby alinhar, inclusive, né, deixando bem claro. Mas eu acho que o caminho vai ter que seguir muito por esse lado. Lembrando que o Joe Alt, o rookie, teve uma partida acima da média contra o Max Crosby e até rendeu aí bastante pressões da mídia em geral. O Crosby, apesar de ter conseguido fazer bastante pressão ali, não se criou tanto a ponto de não ter conseguido nenhum sec contra um rookie ali. Então, assim, vamos ver, a ver. Eu acho que essa foi uma das apostas de draft mais acertadas, assim. O Jim Harbaugh indo atrás do Joe Alt realmente foi um baita de um destaque dentro do jogo entre Chargers e Raiders. E só fazendo uma observação inútil aqui, eu acho que toda defesa que tem um cara com o nome Divine Diablo merece ser respeitada. Eu queria só fazer essa colocação. Inclusive, vamos dizer aqui, para tirar um pouco do estigma, foi talvez, assim, o pior jogador da defesa do Raiders foi o Snowden, que ele, enfim, tá substituindo o Kunz, que tá machucado e não joga também contra o Ravens. Mas o Diablo, que teve uma atuação bem abaixo da média e foi o responsável por os erros que fizeram que a defesa do Raiders pudesse não ser chamada de perfeita durante o jogo. Alguns deles vieram do Diablo e ele sobrecarrega um pouco o Spillane, que teve um ano bom ano passado, e, enfim, para alegria de muitos, talvez seja o melhor linebacker do Raiders, né? Alegria dos adversários. Então, o Diablo, apesar do nome e apesar de toda a expectativa que se tinha para ele, que foi um safety convertido para linebacker, ainda não entregou tudo que poderia. E aí, gente, por que eu tô esticando essa piada? Gelli, a gente vai ter Divine Diablo e David O Diablo no mesmo jogo. Excelente. No rumo das piadas, você diria que o Snowden foi responsável por um vazamento na defesa do Raiders? Pois é. Maravilhoso. Exatamente. Ai, meu pai. Exatamente. Vamos virar o ataque, pelo amor de Deus, antes que isso aqui escale. Ai. Ô, Thiago, os reports davam conta de que a conexão do Mitchell com o Davante Adams pareciam algo que estava fluindo. Eu não sou um cara que confia no Gardner Minshew, sabe? Pra mim, ele nunca vai passar de um reserva
talvez um reserva de luxo, como por exemplo já foi o Tyler Huntley aqui em Baltimore, ainda assim é um reserva. Eu acho que o teto do Minshew não permite que ele consiga sustentar uma titularidade. Teve os seus momentos no Jacksonville Jaguars, teve seus momentos no Indianapolis Colts, está vindo aí para ganhar uma chance no Raiders agora com a ausência do Jimmy Garoppolo. Só que agora ele vai enfrentar um desafio muito grande. Afinal de contas, se estamos falando de uma defesa que merece respeito como a do Las Vegas Raiders, nós precisamos falar da defesa de Baltimore, que, apesar de algumas falhas, a gente sabe que está vindo com um coordenador defensivo novo e tudo mais. Ainda assim, unidade por unidade, peça por peça, nós sabemos que a defesa do Baltimore Ravens é uma defesa muito sólida, uma defesa muito pesada, uma defesa que vai dar trabalho. Você confia de que o Minshew, para esse jogo, pode tomar um apavoro? E para além do Davante Adams, que a gente já sabe que é um alvo preferencial, o que mais que a defesa de Las Vegas pode fazer para surpreender essa defesa do Baltimore Ravens? É difícil falar que tem confiança no Minshew quando até a semana 2 da pré-temporada não se sabia quem seria o titular, seria o Gardner Minshew ou o Aidan O'Connell, rookie draftado no passado, que tomou o lugar do Jimmy Garoppolo. O torcedor do Raiders não queria que viesse, e assim como o Josh McDaniels não mostrou que veio, né? Então é complicado. É difícil também dizer que o Minshew teve um jogo péssimo. Ele teve uma jogada atroz, para dizer o mínimo. Assim, dá para perceber ali mais ou menos que ele tentou recuar de uma tentativa de um passe pro Adams, mas ele acabou fazendo um fumble bizarro no final do primeiro tempo. Mas o Minshew, ele não tem a confiança, e eu acho que ele é isso. Ele é um jogador que é um reserva na NFL e que conseguiu um contrato de tier baixo de titular para tentar mostrar aí, depois de 2 temporadas, sendo um bom reserva, que acabou assumindo a posição de titular por causa de lesões, né, dos titulares. Ele será o titular com certeza. Acho que Aidan O'Connell não deve ser testado antes da semana 4 ou 5, mesmo com uma atuação ruim do Minshew. O grande problema do Minshew é que, por não ser um QB de elite e ter uma OL em completa e total reformulação, em que praticamente o Raiders tem um left tackle no Colton Miller, que é um bom left tackle, não é elite, mas é um bom left tackle, e tem um center que é o center titular, mas o resto da linha tá se reformulando. O Boris Johnson, que foi o left guard draftado, não tá machucado, talvez jogue contra o Ravens, mas será o primeiro jogo dele. O Parham tá agora finalmente jogando de guard, então a linha é muito fraca, e isso, com uma defesa do Chargers, já foi um problema muito grande, porque ele foi apressado ou sofreu algum tipo... Ele foi apressado, sofreu pressão, ou hit, ou sack, em 32 dos 33 snaps de passe que ele teve, jogadas de passe que ele teve. Então, mesmo com Davante Adams, com Meyers, com a boa dupla de tight ends que em algum momento entregou alguma coisa, o Minshew não conseguiu fazer o jogo passado acontecer muito bem, muito pela OL. Eu acho que provavelmente esse é um dos caminhos mais importantes pro Ravens, porque o jogo passado do Raiders funcionou pouco. Acho que um caminho pro Raiders seria explorar mais a dupla de tight ends, que também foi onde, não queria comparar Gardner Minshew com o Patrick Mahomes, mas passes curtos tem sido atuada dessa comissão técnica. Eu acho que vai ser por aí que o playbook vai funcionar. Então pode ser passes curtos ali entre números, até 10 jardas, não mais que isso, até atrás da linha de scrimmage, para se livrar rápido da bola. É o caminho que ele vai ter que fazer para conseguir fazer o ataque do Raiders andar, porque acho muito difícil que ele consiga passes longos ou segurar a bola, fazer a jogada se estender um pouco, até pela dificuldade que ele tem tido ali com a OL do Raiders. E o jogo corrido do Raiders, que no primeiro tempo contra os Chargers não aconteceu, no segundo tempo, apesar de ter acontecido, sofreu um pouco pela falta de, vou dizer qualidade, mas assim, falta de qualidade, por falta de palavra melhor, dos running backs, né? O Zeus tem potencial, mas ainda não entrega aquilo que ele poderia, que a torcida do Raiders espera que ele se torne, esse RB1. E o Mattison é o mesmo jogador do Minnesota do passado, hein? RB2, ok, sólido, mas que não vai entregar um jogo corrido de grande elusividade, que vai fazer com que a bola ande. Então, acho que o caminho que o Chargers encontrou para parar o ataque do Raiders me parece muito fácil de ser colocado
a funcionar como, né, da mesma forma pela defesa de Baltimore, que tem peças melhores até para isso. E eu não me preocuparia tanto com o Davante Adams, porque o tempo que se dá pro Minshew é tão baixo, e a OL foi tão mal nesse primeiro jogo, que foram poucas as oportunidades pro Adams. O Meyers teve algumas jardas a mais, também conseguiu apenas jardas depois da recepção. Então o corpo de wide receivers é bom, mas não tem sido acionado pela ineficiência da OL em manter o jogo passado aí vivo, principalmente, né? Então esse acho que é o principal ponto, e eu acho que é o caminho das pedras pro Ravens, pra defesa do Ravens nesse jogo. Apesar de eu achar que se forçar o jogo nos tight ends, pode ser um caminho que o Raiders tenha de, se a defesa conseguir fazer um jogo perfeito, tentar extrair alguma coisa. Mas é um ataque que está em muita informação ainda. Diferentemente da defesa, tem um coordenador ofensivo, Getz, que questionável, os trabalhos dele não foram fantásticos, o trabalho dele em Chicago foi mais ou menos. O Adams gosta dele, mas isso também não quer dizer tanta coisa assim. Então acho que esse jogo ainda vai ser tortuoso aí pro ataque do Raiders conseguir se desenvolver. Assim, o Gardner Minshew é um cara que assim, desde que ele entrou na NFL, ele é notório por jogar nesse ataquezinho de passes curtos, screens, passes, sei lá, de até 5 jardas viajando no ar. Um cara que distribui a bola rápido, opera bem esse quick game, mas ele é um cara que contra o Ravens ano passado, jogando pelo Colts, ele jogou bem, né? Tanto que ele liderou uma vitória improvável, né, do Colts naquela partida. É um cara que é preciso operando nessa faixa do campo, mas que dificilmente ele vai fazer algo mais impressionante, né? Ele faz muito esse básico, muito básico. Por isso que, assim, ele não é visto como um quarterback dos melhores, nem dos mais ameaçadores na liga. Me preocupa um pouco o confronto justamente dessas rotas mais curtas com alvos de qualidade, como o Jacoby Myers, o Davante Adams, os dois tarentes, né, o Michael Mayer e o Brock Bowers, enfrentando os nossos linebackers. Aqui, até um pouquinho o Roquan Smith, mas ele muito menos do que os outros. Me preocupa especialmente o Malik Harrison, quando ele é colocado em espaço. Isso foi um problema contra o Chiefs, isso é um problema desde que ele começou a carreira dele na NFL, basicamente. E pode ser um caminho que o Raiders explore. Eu acho que o Trenton Simpson é mais bem equipado para lidar com esse tipo de situação. Mas, assim, eu acho que o Ravens tem as peças para conseguir encaixotar esse ataque do Raiders, que tem bons jogadores. Eu acho que o grupo de recebedores como um todo é bom. Tem um wide receiver de elite, tem um segundo wide receiver muito bom, na minha opinião. Gosto bastante do jogo do Jacoby Myers. Tem uma dupla de tight ends extremamente promissora. Então, assim, falta ter um quarterback que consiga acessar esse grupo da melhor forma possível e uma linha ofensiva que jogue melhor, né? Não dá pra medir as palavras, né? Ela precisa atuar em mais bom nível. Mas, assim, no fim das contas, baseado no nível e no estilo de jogo do Gardner Minshew, dá pra fazer funcionar com esse grupo, né? Então, porque ele vai abrir o jogo lançando mais passes curtos, vai, em teoria, exigir menos dessa linha ofensiva. Mas, mesmo assim, tem algumas dificuldades aí para serem encaradas. Tá certo. A gente agora já tá indo pro finalzinho do programa. Não sei que vocês queiram colocar mais alguma consideração antes da gente passar pros outros detalhes. O que eu acho que pode ser um mismatch forte pro Raiders, que não foi explorado quase nada nessa primeira rodada, é a secundária do Raiders. A secundária do Raiders, o Bennett, que é um segundanista, que teve um passe quebrado, praticamente. Do outro lado, Jones também praticamente só atuou ali quando teve blitz. Era um buraco muito... Mesmo no final da temporada melhorando, ainda era um buraco forte da defesa do Raiders, e o Herbert não conseguiu explorar. Acho que se o Ravens conseguir explorar... Primeiro que seria bom para ver se efetivamente essa secundária melhorou, que é uma grande tristeza do torcedor do Raiders, sempre é a secundária, ainda mais estando na divisão que a gente tá. Então acho que é um caminho que eu tô bem curioso para ver, mas que o Baltimore Ravens pode explorar bem, porque ano passado não foi boa ainda e não tem nenhum
corner de elite, que é uma ilha que vai zerar os recebedores só pela presença deles ali. Então é um matchup ali que eu tô bem curioso para ver nesse jogo. Bom, você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer, né? Qual que era o matchup que a gente deveria ficar de olho nessa partida? Então eu passo essa pergunta pro João Gabriel Gelli. Assim, acho que o que eu falei lá no começo linha ofensiva do Ravens contra a linha defensiva do Raiders é um confronto que eu acho que é chave para essa partida. Eu tenho bastante interesse em ver como o lado direito da linha ofensiva vai se comportar enfrentando o Max Crosby, e eu acho que um confronto interessante também é ver quando o Tyler Linderbaum estiver alinhado próximo ao Christian Wilkins, né, que é um confronto de força contra força nesse caso. Então vão ser snaps que vai ser interessante acompanhar. Mas tirando isso, eu acho que tentar tentar entender melhor como o ataque aéreo do Ravens vai funcionar ao longo da temporada, ter mais informações sobre isso, né? Eu acho que é importante pra gente. O Isaiah Likely teve mais destaque na primeira partida, o Zay Flowers foi basicamente o único wide receiver que teve uma quantidade de alvos maior na primeira semana. Quero ver como é que vão ser mais envolvidos o Nelson Aguilar, o Rashad Bateman e o Mark Andrews também nesse plano de jogo ofensivo. Então é basicamente isso. Max Crosby alinhado do lado direito com o Mecari, eu falo, meu Deus do céu, já tô prevendo a tragédia. E Deus nos proteja. É certeza que o Lamar vai ter pelo menos um fumble nesse. Vai. No mínimo. Agora, Thiago, vista a sua camisa de torcedor, tá? Vista aquela camisa do Derek, cara, que eu sei que ela tá guardadinha aí no teu armário, porque agora o que eu vou pedir pra você? Um palpite de placar para esse jogo e uma bold prediction, e pode ser torcedor à vontade, cara. Tem gente que vem aqui e fica comedido, não, vou ser razoável. Não, pode ser torcedor e chutar pras cabeças mesmo. Vai lá. Meus amigos do nosso Boteco do Raiders, do nosso podcast sobre o Raiders, eu não vou contar aqui qual foi o placar. Pera, como é que é o nome? O nosso é o Boteco do Raiders. Quem tiver interessado em ouvir sobre um pouquinho mais sobre o Raiders, procure aí nas plataformas digitais. Eu não vou contar para os ouvintes da Casa do Corvo qual foi a nossa expectativa do jogo. Quem quiser ir lá ouvir, sinta-se convidado. Mas vou fazer a minha aqui de torcedor. Meu mundo ideal, que seria o que eu imagino que seria uma partida incrível de Las Vegas, seria justamente a defesa conseguindo ganhar bem essa batalha das trincheiras, tirar o ataque do Ravens de campo o quanto antes e parar o jogo corrido. Quem sabe, com 2 jogos, né? Gardner Minshew conseguir encontrar a luz, conseguir aí uma vitória extremamente improvável pro Raiders. Eu diria que um placar possível para uma vitória de Las Vegas, que é o que eu espero e torço muito, seria algo como um 14-9 para o time de Las Vegas, que é deixando o placar bem baixo, tirando o ataque do Ravens de campo. E a minha bold prediction para que isso aconteça seria uma pick six do nosso Jack Jones para fechar o jogo, né? Seria incrível e certamente, como tudo na vida do torcedor Raiders, seria 4 quartos de muita passação de raiva e um final de jogo para dar um pouco de esperança para essa temporada que não começou tão bem quanto esperávamos. Vai lá, Gelli, você. Eu acho que assim, esse é o tipo de jogo que o Ravens, se ele pretende ser um candidato real ao título, e é assim que o time se enxerga, né? Obviamente, depois de chegar na final da AFC na temporada passada, não pode ser diferente. Tem que ser uma partida que o time sai vitorioso sem sofrer. Pode ter alguns momentos mais difíceis, eu acho que, como eu já falei aqui ao longo desse episódio, tem alguns confrontos que vão ser problemáticos, vão causar dificuldades, mas é um jogo que você tem que encontrar uma forma de vencer e chegar no fim sem passar susto. Mas o Ravens também não é um time que gosta de vencer no geral, de forma tranquila, né? Ele adora um jogo diferente. Então, assim, eu vou apostar num 24-14 pro Ravens. E aí, na minha previsão, eu vou dizer que vão ser 2 touchdowns terrestres do Lamar. Olha, eu tô com o Thiago, eu acho que vai ser um jogo com um placar razoavelmente baixo.
Eu vou apostar num 20-17, tá? Placar ali na média. E eu não tenho muito o que falar desse jogo, porque vocês já passaram por praticamente tudo, mas um dos grandes pontos que nós sempre discutimos é o lado esquerdo da linha ofensiva, né? A minha bold não estará necessariamente tão relacionada com o jogo. A minha bold vai ser o seguinte: nós vamos abrir o PFF segunda-feira e Daniel Falelli terá a melhor nota entre os jogadores de linha ofensiva dessa partida. Isso realmente seria bem surpreendente. Eu falei que é pra chutar para as estrelas, eu estou chutando para as estrelas. Inclusive, Cleber, eu lembrei muito de você, não tem nada a ver com esse jogo, mas tem a ver com essa nossa sessão de Bold Predictions, que você sempre, teve a época que você sempre chutava que o Tucker ia fazer um field goal de 70 jardas, e nessa última semana, quase que o Brandon Aubrey, kicker do Cowboys, chutou um field goal de 71 jardas. Ele chegou a estar alinhado, mas aí o Cowboys desistiu e foi pro punch no final do primeiro tempo. Ele acertou um de 66, só que o Browns pediu tempo antes do chute, então não valeu. Mas ele teria igualado o recorde do Justin Tucker de field goal mais longo da história da NFL. E o chute, entrou limpo, tranquilo. Acho que entraria de mais algumas jardas sem maiores problemas. Eu lembrei de você nesse momento. Além de limpo, além de limpo, era estádio aberto, né? Sim, pois é. Aquele foi um chutaço absurdo. Eu acho que eles deveriam ter deixado o Aubrey tentar o chute de 71. Seria maneiro. Isso seria maneiro. Bom, é isso. Fechamos por aqui o nosso preview. Esperamos que dê tudo certo pro lado roxo do confronto. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. A gente fica muito feliz da sua participação aqui. Eu fico mais feliz ainda em poder juntar dois grandes amigos que estiveram aí dividindo mesas de podcast e finalmente se reunindo. E eu abro o microfone para você fazer o seu jabá, cara. Obrigado pelo convite, Cleverton. Obrigado, João, novamente. Depois de anos de bancada de ENA Brasil, estarmos juntos novamente para falar de NFL. Quem tiver a fim de ouvir um pouquinho o torcedor do Raiders, que eu garanto para você, ouvinte da Casa do Corvo, é um torcedor muito mais sofrido que o torcedor de Baltimore. Fique à vontade, estamos toda semana no Boteco do Raiders com uma conversa descontraída em todas as plataformas de áudio. Temos lá o nosso Instagram, tem um grupo de WhatsApp para quem quiser participar lá e bater um papo. Recebemos torcedores de todas as franquias por lá. E é isso aí, só quero agradecer novamente, torcer para que o resultado desse jogo seja o mesmo do último jogo, né? Que tivemos este jogo de Raiders e Ravens. E vamos que vamos, né? E ouvir aqui depois a review de vocês, quem sabe. Mas no final das contas, é sempre bom estar aí, falar de NFL, falar de Raiders, e sempre precisar estamos à disposição. João Gabriel, já os botecos estão se espalhando pela internet. Veja só você. É isso. Muitíssimo obrigado aí, cara, também pela participação. E On The Clock tá aí, né? Sim, eu acho que eu já falei isso no podcast do pós-semana 1, mas então lancei meu primeiro vídeo lá no canal do On The Clock, passando sobre algumas das principais estatísticas avançadas. Toda terça-feira eu vou estar lá falando sobre alguns números, sobre como eles impactam na liga, alguns tipos de estatística, mas tudo numa linguagem mais simplificada, justamente para apresentar esse mundo para qualquer um, né? E também estou lá no site, hoje no dia da nossa gravação, então quinta-feira, saiu meu texto analisando a semana 1 dos 3 quarterbacks calouros, né, que jogaram, né? Todos eles foram péssimos, o Caleb Williams, o Jayden Daniels e o Bo Nix, né? Então tem lá um textinho sobre cada um deles lá no site do On The Clock. E em breve, João Gabriel Gelli como quarterback do time do On The Clock no NFL em Brasa dessa temporada. Quem viver, verá. É isso, senhoras e senhores. A gente se vê semana que vem para fazer o recap de Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, tá certo? Um grande abraço e até mais.